Beleza, pessoal, vamos lá então. Então, falando da DOM aqui, né? Assim, a gente nas últimas aulas falou bastante sobre JavaScript, né? Falamos ali de classes, falamos assim das funções, dos objetos e vários elementos da linguagem. E agora a gente vai falar de uma API, né, que é utilizada no browser para a gente poder ter ali um domínio do que está acontecendo no browser do usuário, certo? Então, até então, a gente falou basicamente de ECMAScript, né? Assim, o JavaScript padrão, conforme a especificação da linguagem, né? Mas agora a gente vai falar de uma parte que só funciona no browser. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com Node, essa parte que a gente vai falar aqui agora não vai funcionar, certo? Por exemplo, uma aluna me perguntou, né, falou que, por exemplo, ela estava tentando acessar esse objeto window dentro do Node, né, dentro do console ali, mas o Node não tem esse objeto aqui. Tudo isso que a gente vai falar hoje só serve para o browser, tá? Então, pessoal, conforme eu falei na última aula, assim, esse cara aqui, essa estrutura hierárquica, ela nada mais é do que uma representação do próprio conteúdo da página, né? O browser está com a janela aberta ali, né? Com o body, com as imagens, e tudo mais. Isso é uma hierarquia de tags e essa hierarquia de tags é representada no JavaScript através dessa árvore aqui, tá? Isso aqui não é exatamente a árvore de tags, na verdade, assim, esse document aqui, esse objeto, ele é assim, é o cara ali que é o objeto que me dá acesso ao documento com suas tags e tudo mais, mas essa DOM aqui, ela vai me dar várias outras informações, por exemplo, sobre a localização do usuário, informação ali sobre o navegador que o usuário está utilizando, o histórico de navegação e por aí vai, certo? Tá? Então, assim, o pai dessa estrutura hierárquica aqui, dessa DOM, né? DOM quer dizer Document Object Model, certo? O pai, o root, o nó root dessa hierarquia aqui é o window, né? Que é um objeto representando uma dada aba do browser, certo? A dada aba do browser. O window, na verdade, é porque essa DOM aqui, essa estrutura, ela é tão antiga e vem de uma época que nem existia abas ainda lá para os browsers, tá? Inicialmente, cada janela, cada página se abria numa janela separada, depois vieram as abas, né? Tá? Então, esse cara aqui representa uma dada aba, né? Carregando uma dada página ali, né? Para o usuário, certo? Tá, isso aqui é a DOM. E uma coisa que é importante, que essa estrutura aqui, ela tem uma ligação viva com a página. Isso quer dizer o seguinte, qualquer coisa que eu mude aqui, por exemplo, eu venho aqui nessa imagem, aqui numa imagem, usando a API, e mudo o SRC da imagem, né? Faço alguma coisa com a imagem ali. Eu usando a API, isso vai refletir imediatamente naquilo que o usuário vê na página dele. Tá? Então, se eu mudo o SRC da imagem, o usuário vai ver ali, né, a imagem mudando, tá? Então, esse link vivo, tá, pessoal? É, tudo que vocês, tudo que vocês percebem de dinamicidade da página que você está visitando, né? Por exemplo, você coloca o mouse em cima do menu e abre um conjunto de opções, isso é programado já via JavaScript. Né? Alguém chegou ali e programou, não, quando a pessoa colocar o mouse em cima da opção no menu, ele vai mostrar, né, as opções, mas isso tudo utilizando os elementos que a gente vai mostrar aqui na aula, tá? Como é que a gente faz ali para mudar, né, cada elemento da página à medida que o usuário está interagindo ali, né, com o conteúdo, tá? Então, basicamente, a ideia da aula é essa. E lembrando que a gente tem essas três tecnologias, né? CSS, JavaScript e HTML, e a responsabilidade do JavaScript é justamente dar essa dinâmica, né, de interação com a página, né? Definir como é que a página vai reagir a cada interação que o usuário faz com a página, certo? Tá? Essa é a função do JavaScript e essa função aqui da DOM. Então, assim, isso aqui é a objeto root, né? Assim, é o root ali da nossa árvore, da estrutura hierárquica, né? O window aqui. É, e assim, eu tinha falado, né, também na última aula, né, que na verdade, assim, em aulas passadas eu também falei assim que quando a gente cria uma variável sem declarar ela, né, por exemplo, fazendo assim, unidade é igual a icomp, o que eu estou fazendo aqui na realidade é criando uma propriedade de window, tá? Então eu faço assim, unidade.icomp é igual a icomp, e não usei nem var, nem net, nem const. O que eu estou na verdade fazendo é criando uma propriedade de window. Então você vê que esse window aqui ele é um barramento onde cabe tudo que é variável global ali sendo utilizado pela aplicação.
E aí, como a gente falou, né, assim, que é uma péssima ideia a gente utilizar variáveis globais em JavaScript, justamente porque na minha aplicação, geralmente tem vários pacotes ali de várias pessoas, de pacotes terceiros e tudo mais. Você imagina se cada um deles resolver criar suas próprias variáveis globais ali, todos disputando, né, com o Windows, né? Então você vê que vai dar conflito de nome uma hora ou outra, né? De tanto que você criar variável global ali em Windows, uma hora vai dar conflito de nome, por isso a gente evita ao máximo fazer isso, tá? Eu não tinha dado esse detalhe nas aulas anteriores, mas na aula passada eu falei, né, isso aqui, então só alertando dessa questão, né, de que né, realmente não dá para criar variáveis globais aqui na linguagem, tá? O Windows tem uma série de propriedades, não vou entrar muito nelas. Essa aqui, essa propriedade, nada desse método aqui, a gente vai ver ele na aula, né, que vem, quando a gente for trabalhar lá com. Aliás, esse cara aqui, né? O set timeout, a gente pode falar set timeout também. Mas o fato é, o Windows tem uma série de métodos, uma série de propriedades ali, né? A gente mostrou algumas dessas propriedades aqui, certo? Do History, o Navigator, cada um deles me dá informação específica ali daquela aba aberta ali para o usuário, tá? Alert Prompt Confirm a gente vai ver, né, nos próximos slides. Isso aqui abre uma aba, isso aqui fecha e várias outras opções que eu tenho aqui. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, não. Então, User Agent aqui, essa propriedade aqui, olha, o do Navigator, ele me dá, tá aqui, window.navigator, ele me dá aqui uma informação sobre qual é o browser que o usuário está usando para acessar um dado recurso na web, né? Então, por exemplo, quando eu fiz essa página aqui, basicamente imprime, né? Aqui usando o document.writeln, imprime aqui e usa agent aqui para o usuário, certo? Você vê que essa string aqui é uma bagunça, né, pessoal? Que fala de Mozilla, fala de Safari, fala de Chrome. Isso aqui tem razões históricas, tá? Que eu não vou nem entrar aqui, mas é razões históricas aqui que a string ficou essa bagunça e tudo é uma bagunça para tudo que é browser, tá? O fato é assim, basicamente a ideia, né, de por que está essa bagunça aqui, é porque assim, inicialmente era só o Mozilla que trabalhava com um elemento chamado frame, eram os frames, é. Mozilla trabalhava com frames, né, e aí assim, nenhum outro browser trabalhava com frame. Frame é uma coisa antiga, pessoal, que a gente não usa mais hoje em dia. Isso é história antiga mesmo, né? Mas assim, o Mozilla ele implementou essa ideia dos frames e os outros browsers não tinham esse recurso. Só o Mozilla tinha esse recurso novo, no que era novidade na época, né? E aí muitos donos de sites que eles começaram a fazer, começaram a criar um JavaScript tipo assim, olha, se Mozilla, então usa recurso de frame. Se não Mozilla, então não usa recurso de frame na minha página, né? E aí, assim, quando os demais browsers passaram a implementar o recurso de frame, eles passaram a informar através dessa string que eles eram Mozilla. Eles passaram a se passar pelo Mozilla para que as aplicações passassem a usar aquele recurso que o Mozilla tinha implementado inicialmente, mas que os demais browsers passaram a implementar também, tá? Então, assim, cada coisinha dessa aqui tem uma história por trás, certo? Aqui, esse alerta aqui, ele mostra basicamente uma mensagem aqui para o usuário, assim, uma notificação, alguma mensagem ali para o usuário que ele vai precisar clicar OK. Eu estou colocando isso aqui, pessoal, mais para exercícios que a gente vai utilizar aqui esse recurso, né, da linguagem, mas geralmente no site mais sério a gente usa janelas modais, né, assim, tem várias assim, bibliotecas modais, bibliotecas, né, JavaScript para mostrar janelas assim muito mais bonitas do que essa, tá? Então isso aqui é um recurso que a gente não usa, a gente usa aqui durante as aulas mais para um exercício ou outro, certo? Mesma coisa aqui com Confirm, né, que basicamente o usuário vai precisar pressionar o OK, aqui o window.confirm, né? O usuário vai precisar pressionar OK, se ele pressionar OK, esse R aqui vai receber true, e se o usuário pressionar cancel, esse R vai receber false, certo? Então, é uma confirmação aqui, esse R vai receber true ou false, dependendo do botão que o usuário clicou aqui, tá? E aí, por último, tem prompt aqui, que eu vou pedir alguma informação do usuário aqui, né? Essa informação informada aqui pelo usuário vai ser passada para essa variável aqui, né? No caso, a variável dado.
E aí, se o usuário não pressionar, não digitar nada, vai ser atribuído para dado a string vazia mesmo, tá? Isso aqui era uma coisa que era muito usada antes, pessoal, assim, na internet antes, né? Nos primórdios da internet, uma coisa que era muito comum naquela época era assim, né? Você fazendo um site lá, um site novo, geralmente ele perguntava qual o teu nome aqui, né? Na época não tinha recurso de login nem nada assim, né? Nos sites antigos. Ele te perguntava o nome aqui no começo, no primeiro acesso, para ele poder, né, te tratar, né, através do seu nome, a gente referenciar você através do seu nome, né? Tá? Mas a gente também não usa isso aqui em sites novos, né, pessoal? Em aplicações a gente usa geralmente bibliotecas JavaScript vão dar recursos muito melhores para a gente criar um modal muito mais bonitinho aqui, né, para o usuário, né? E aí vamos para o que realmente importa, que é esse objeto documents aqui. Né? Esse objeto aqui, ele é o objeto que vai me dar acesso a todos os recursos da página, conforme eu falei lá no início da aula, né? Esse cara aqui vai me dar acesso né, aos botões, aos links, né, todo o conteúdo ali da página, para poder manipular, né, esse conteúdo na medida que o usuário vai interagindo ali, né, com a página, certo? Então vai ser esse document aqui, window.document, certo? Window.document é o elemento, é o objeto. Esse aqui é um objeto, certo? Com uma série de métodos e propriedades. É esse cara que vai me dar acesso aqui a toda a minha página, tá? A gente pode encarar, né, esse document dessa forma aqui, certo? Assim, ele vai me dar acesso à página, mas o fato é isso aqui isso aqui não são objetos, tá? Por exemplo, o HTML aqui não é um objeto do document, tá? Ah, o head não é um objeto do document, então eu só estou dizendo aqui que eu vou ter acesso a esses elementos através desse cara aqui, eu vou ter um conjunto de funções que vai me dar acesso a cada um desses elementos aqui, tá? Eu só ver se está gravando aqui. Tá gravando, tudo certo. A voz está saindo. Vamos confirmar aqui isso aqui. O pessoal qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, tá bom? E a forma mais fácil de acesso, né, aos elementos, né, alguns elementos da página, é através desses arrays aqui, ó. Né, por exemplo, o array forms, ele vai me dar acesso a cada formulário da página. O form 0, por exemplo, vai me dar acesso ao primeiro formulário que aparece no HTML, o forms 1 me dar acesso ao segundo formulário, por aí vai, tá? Então é uma forma meio rudimentar, né? Muito útil, é uma forma meio rudimentar de você ter acessos, mas tem forma mais interessante de você acessar cada elemento aqui da página, certo? Então aqui, né, para esse cara aqui, eu fazendo documents.links, links é um array, acessando, por exemplo, o ponto ref desse cara aqui, do primeiro link, vai me dar acesso a essa informação aqui, tá vendo? Tá? Então você vê aqui já alguma informação dizendo aqui, né, que o href, ele é uma propriedade do objeto que referencia esse link aqui. Então, na minha árvore DOM, né, esse A aqui, ele é um objeto. Dentre as propriedades do objeto é o href, que é, né, justamente o conteúdo aqui, né, do href, certo? E aí, pessoal, assim, tá aqui formas bem mais interessantes da gente recuperar o conteúdo da página, ó. Na verdade, recuperar elementos da página, né? A gente tem o get element by ID, né, que eu já mostrei várias vezes aqui, né, durante as aulas, né? Várias vezes eu utilizei esse cara aqui, né? Ver que ele é um objeto aqui, ele é um método, aliás, de documents, né? Então está associada a essa API dos Chrome. Isso aqui não está disponível, por exemplo, no Node, certo? E esse cara aqui ele me retorna só um elemento, por quê? Porque eu só posso ter um dado elemento com o mesmo ID na mesma página, né? Eu não posso ter dois elementos com o mesmo ID na mesma página. Então aqui, esse cara aqui é element, né? Não tem plural, né? Já os demais, por exemplo, eu posso recuperar os elementos por nome, mas aí vai recuperar um conjunto de elementos, olha só. By tag name também vai recuperar um conjunto de elementos, né? Então, o único no singular é esse cara aqui que vai retornar um elemento só, os demais vão retornar coleções ali de elementos, né? Daqui a pouco a gente vai começar a programar, tá, pessoal? Passando os slides aqui, mas daqui a pouco a gente começa a mexer aqui no Visual Studio. Então, só um exemplo aqui, né? Aqui, essa página aqui que eu mostrei na última aula, né? Essa página aqui, ela mostra um parágrafo, ela tem aqui, né, três imagens, e aí olha só o conteúdo do JavaScript aqui. Eu estou utilizando o getElementsById
para recuperar, né, esse elemento aqui, esse pré aqui, né, esse pré aqui. Então, esse results aqui, ele passa a ser uma referência a esse elemento pré da página, certo? A esse elemento cujo ID é o results aqui, tá? E aí que eu estou fazendo aqui, olha só, eu estou pegando os elementos que possuem a tag P, que no caso é só um elemento, só esse cara aqui, né? Então esse lens aqui vai ser um array contendo um elemento só, né? E eu estou pegando também todas as frutas aqui, né? Todos os elementos que têm a classe fruta, tá vendo? Class name é justamente esse cara aqui, fruta, né? Esse class aqui, aliás. Então, eu estou pegando esse cara aqui. Então, basicamente, estou fazendo aqui, ó, results.html. Você vê que o controle interno desse cara aqui é vazio, não tem nada ali, não tem nenhum controle HTML, certo? Esse inner.html serve para eu escrever algum controle HTML aqui. E esse controle HTML pode ser só uma frase também, não precisa nem ter tags. E é o que eu vou fazer aqui, olha só. Vê que esse HTML ele é uma propriedade de texto, né? Estou usando concatenação aqui que contém o conteúdo HTML que é interno nesse elemento. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse cara, que esse cara aqui ele é essencial assim, para a gente manipular o conteúdo da árvore DOM. Né? Esse cara aqui é bastante útil, né, para isso. Tá? Então, basicamente, estou fazendo aqui, relatando aqui, ó, nesse results aqui, relatando quantidade de parágrafos e depois a quantidade de frutas também, certo? Então, nossa página vai ficar assim, ó. Pessoal, eu acabei esquecendo de arrumar o slide aqui, né? Aqui não tem quantidade de maçãs, né? Eu acho que eu tirei porque não cabia mais aqui, olha. Mas né, a página está mostrando aqui, né? Depois eu vou ajeitar aqui. Fora isso, pessoal, fora esse conjunto de funções aqui, getElement by ID, by tag name e tudo mais, tem esse query selector aqui, ó. Query selector, onde eu vou poder utilizar seletores CSS, né, para recuperar os elementos. Esse cara aqui vai retornar só um elemento. Então, por exemplo, só esse cara aqui, ó. Vocês estão lembrados que eu uso vírgula para separar assim diferentes seletores lá no CSS? Então, que esse cara que recebe como parâmetro é um seletor CSS. E aí eu posso utilizar vírgula para separar seletores, né? Para separar vários aqui, seletores, né? Então, aqui eu estou pedindo para selecionar todos os parágrafos e a imagem cujo ID é maçã, né? Selecionar tudo de uma vez só. Esse cara aqui, ele vai me retornar um array, né? Selector all vai me retornar uma coleção de elementos. Se eu tivesse utilizado o carry selector aqui, olha, não o all, mas só esse cara aqui, ao invés de carry selector all utilizar esse cara que como retorna só um elemento, ele só ia recuperar o primeiro elemento que satisfazesse né, esse seletor aqui, tá? Então, só ia retornar o primeiro elemento, tá? Como estou utilizando o all, então esse lens aqui, no caso, ele vai ser um conjunto, né, de elementos, tá? Então tá aqui, olha. Na minha página só tem um parágrafo e só tem um cara cujo ID é maçã, tá aqui, ID é maçã. Tá? Isso aqui nem faz sentido, né, pessoal? Botar IMG e aí depois aqui o jogo da velha maçã, porque eu só posso ter um ID assim, por página, né? Eu não posso ter uma outra. Aqui é como se eu estivesse falando assim, eu quero a imagem cujo ID seja maçã. Mas não preciso saber qual é a imagem, porque eu só tenho um elemento com aquele ID, né? Eu podia fazer só a hashtag aqui, maçã. Tá. E aí, assim, a gente tem essa outra forma também de selecionar elementos, né? Que é utilizando a propriedade name, né, aqui. E aqui a gente vai começar a programar, pessoal. Eu lembro que, assim, na última aula, eu tinha programado isso aqui, e aí não tinha dado certo, vocês estão lembrados, assim, na última aula? O name, my form, assim, tinha feito exatamente como está aqui, não funcionou. E aí depois cheguei em casa, fui ver o que tinha acontecido. O fato é que eu fiz de novo e funcionou, tá? Eu acho que eu não peguei meu computador de novo, mas eu acho que eu coloquei aqui por exemplo, botei o M maiúsculo aqui, sei lá, né? Eu fiz alguma coisa errada aqui, tá? Mas essa forma aqui funciona, tá, pessoal? Vamos testar isso aqui, olha só. Criar aqui uma página, né, vazia aqui pra gente. Botar aqui, ó. Nosso form aqui. Aqui esse cara ele pode ter um nome, tá? Então eu vou botar exatamente igual a myform.
certo? E aí, aqui dentro eu posso colocar um input. Esse input, ele geralmente tem um name também, tá? Geralmente input tem name porque eu uso esse name para acessar o dado e foi enviado para o servidor. A gente vai ver bastante sobre isso lá nas aulas de Express, tá? Então, vou botar aqui my input, certo? E aqui a gente pode até colocar um value aqui, né? Botar, por exemplo, um valor 10 aqui, certo? Então, assim, por enquanto a minha página, né, tá assim, já tinha colocado, né, até pronto aqui já pra gente. Então, olha só, nossa página tá assim, deixa eu abrir aqui o nosso console, né? E olha só, no JavaScript aqui, function, eu posso pegar isso aqui, por exemplo, olha, const value, eu vou pegar o cara do input ali, né? Por exemplo, eu posso fazer assim, documents.myForm.myInput. Só se eu botei, né, correto aqui agora, myInput, myForm, tá correto, né? Eu vou dar o console.log nesse cara aqui. Log nesse cara, o value. Estou fazendo isso aqui porque vai ser importante essa informação aqui para o próximo exercício, né? Então, assim, ele... Opa. Aí, pessoal, que eu fiz errado aqui. Olha, eu nem incluí aqui o JavaScript, né? Script js barra script.js. Tá. Ué, ele botou esse cara aqui. Ah, é assim. Eu esqueci de colocar aqui o ponto value, né? Você vê assim, esse cara aqui, do jeito que ele tá, quando eu peço para imprimir desse jeito, ele vai imprimir exatamente o conteúdo HTML, tá vendo? Né? Você vê assim, você espera que esse cara aqui seja um objeto, né? Vocês querem que que seja um objeto. Mas o fato é, se você imprimir ele, ele vai imprimir dessa forma aqui, tá? Se você, mas ele é um objeto, tanto que você pode botar assim, ponto value aqui, ó. Você pode fazer isso aqui. E nesse caso ele vai imprimir aqui o 10, tá? E aí você pode, né, cara, assim, pegar esse cara aqui, olha, do jeito que ele tá aqui, e aí mudar esse valor, por exemplo, botar aqui 20 aqui, certo? E aí ele vai mudar aqui automaticamente, tá vendo? Ele muda aqui. Tá? O velho continua por quê? Porque o velho foi recuperado daqui, né? Vai continuar sendo 10 aqui, mas é isso que tinha dado errado na última aula, né? Por isso que eu estou mostrando para vocês aqui. O fato é, eu consigo mudar esse cara, certo? Consigo mudar ele, fazendo dessa forma aqui, tá, pessoal? Eu acho que eu botei alguma coisa errada aqui, depois não cheguei a checar o que eu fiz, mas o fato é que funciona dessa forma aqui também, tá? Para se recuperar elementos. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Nossa, abri um monte de coisa aqui. Pessoal, vocês estão aí? Estão, né? Tá. Eu tinha aberto ali uma janela, não sei como ali. Então tá, vamos lá. Então, isso aqui funciona, então já que funciona, vocês vão fazer esse exercício aqui, tá, pessoal? Basicamente, esse exercício você vai escrever aqui o raio, certo? O raio aqui, vai pressionar OK, ele vai calcular, né, a área do ciclo, que é PR ao quadrado, e circunferência, que é 2πr, tá? Basicamente, esse exercício aí. Então, vamos lá, pessoal, seguir aqui no conteúdo. Agora a gente vai ver, né, como é que a gente trabalha com classes, né? Essas classes aqui que a gente define no CSS mesmo, né? Bota aqui a classe e aqui você coloca, diz que aqui é a classe, define a classe desse cara aqui, né? Geralmente uma classe definida aqui no style ou no arquivo separado, certo? Vamos ver como é que a gente faz aqui. Aqui, olha só, logo de cara, a gente vê o seguinte, olha só. Aqui a gente tem, né, um parágrafo aqui, um parágrafo text block aqui, né, com esse ID, né, eu estou recuperando esse cara aqui, o parágrafo aqui, certo? E aí, quando o usuário clica nesse botão, eu basicamente estou adicionando a classe new class nesse parágrafo,
certo? É basicamente isso que a gente está fazendo ali. Bom, vamos fazer isso aqui até para a gente fazer outros testes aqui, ó. Eu vou criar aqui um parágrafo. Parágrafo não, vou botar um div aqui. Lauren. Minha página está assim agora. Eu erro ali porque agora está tentando acessar coisa que não existe mais, né? Fora isso, eu vou criar aqui um botão. Botão. ID é igual a botão. E aí, cost bottom é igual a documents.getElementById é bottom. E aí, quando o cara clicar no botão, a gente vai adicionar uma classe para esse cara, né? Ali para o parágrafo, né? Então, vou botar aqui, olha, const, vou botar bloco aqui, é igual a documents class ID bloco. E aí eu vou botar esse ID lá também. Vou botar esse ID aqui. ID é igual a isso aqui. Tá, recuperei os dois caras aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Bloco.class. Opa. Bloco.className é igual, por exemplo, a uma nova classe. Nova classe. Certo? Então a gente faz assim, pessoal. Esse cara aqui ele é uma string, certo? Ele é uma propriedade. Tá? Então, ó, aqui na minha página. Eu não defini a classe lá no CSS, mas tudo bem. E também não coloquei aqui o nome do botão, né? Clique aqui. Opa, botei no lugar errado. Clique aqui. Então, olha só, acessando aqui os elementos aqui, o elemento aqui, ó, tá vendo? Tem esse div aqui, né? Tem esse div aqui. Quando o usuário clicar aqui, ó, tá vendo como vai aparecer aqui a string, ó? Class é igual a nova classe. Tá vendo? Tá vendo como tem esse link vivo, pessoal? O que eu faço aqui, ó, o que eu faço aqui automaticamente reflete aqui no HTML que o usuário tá vendo, né? Eu adicionei essa classe aqui, tá? E aí, assim, só funciona uma vez porque eu tô fazendo direto assim, né? Tô falando igual direto, mas olha só, se eu fizesse assim, pessoal, por exemplo, mais assim, esse cara aqui é uma propriedade, certo? Então, se eu, de novo aqui, se eu clicasse aqui, ó, ele ia ficar adicionando uma nova classe toda vez que eu clicasse no botão. O fato é, esse cara aqui, ele é uma propriedade, é uma string, certo? E essa propriedade é nada mais é do que a listagem de classes de um dado elemento, lembrando que o elemento pode ter mais de uma classe, tá? O elemento pode ter quantas classes a gente quiser, na verdade é muito comum a gente colocar várias classes nas nossas implementações, tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui o class name, esse cara aqui é muito útil, vai ser muito útil no nosso trabalho também, no TP1, tá? A gente vai usar esse cara aqui. Então, aqui nesse exemplo, né, assim, quando o usuário clicar aqui no botão, a gente vai adicionar uma classe, no caso esse class, eu class aqui, e nessa classe aqui a gente está definindo que o background color desse cara é gray, né, cinza, certo? E no caso, a cor da fonte vai ser white, tá? Então, a gente tem essa mudança aqui quando o cara clica no botão. E aí, outro recurso bem legal também, que a gente vai utilizar muito também, tá, pessoal, na nossa implementação do jogo, essa propriedade style aqui, ó, do elemento, ó. Essa propriedade style do elemento. Essa propriedade aqui, ela basicamente me diz quais são as propriedades que estão definidas aqui, olha só. Deixa eu botar aqui em cima, aqui, esse cara aqui. Botar, por exemplo, ó, color blue aqui, certo? Fora isso, pessoal, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, eu vou botar um class aqui, botar também bloco aqui, né? E aqui no bloco, para essa classe aqui, eu vou criar, né, uma classe aqui também. Botar o background color aqui, vou botar, por exemplo, bege aqui, certo? Então, quando o usuário acessar aqui agora o conteúdo, né, tá aqui, né? Aliás, ficou
Class block, style. Ah, olha só de novo, eu não botei aqui, ó. Hoje eu tô esquecido, cara. Tá, CSS barra style.css, beleza. E tá aí, agora sim tá bad, certo? Se eu for aqui, ó, agora. Se eu for aqui, pegar esse cara aqui e acessar, por exemplo, dar um console.log em bloco.style. Será que funciona isso? Espera aí. Não, ele vai mostrar muita coisa aqui. Eu posso botar assim, na verdade, ó, CSS text. Tá aqui. Esse cara aqui é melhor. Olha só, ele vai mostrar para mim só color blue, tá vendo? O fato é, essa propriedade style aqui, ela diz respeito apenas aos tiles inline. Não diz qual é o restante dos inlines, dos styles, né? Que estão definidos em outros lugares, tá? Tem a ver apenas com essa propriedade inline aqui, tá? Tem a ver apenas com, aqui, ó, com esse cara aqui, tá vendo? Ó? O elemento inline, né? Elements.style, tá vendo? Elements.style, ele mesmo fala aqui, olha, que elements aqui no caso é justamente esse elemento, esse bloco aqui, e a propriedade style dele tem esse valor aqui. Mas fora isso, ele vai ter outros estilos também, por exemplo, aquele que eu defini no arquivo separado, esse style.css aqui, tá vendo? Então, o fato é, element.style, né, essa propriedade style tem a ver apenas com o conteúdo inline dele, tá? Tá, pessoal? Então, né, eu vou usar, né, esse elemento aqui, essa propriedade style, na verdade é um objeto, né, é um objeto style, para, né, definir, né, o valor dessa propriedade style, desse atributo style ali do elemento, né. Aqui nesse exemplo aqui, né, eu basicamente estou recuperando aqui um dado elemento, acho que é um bloco, né, de conteúdo aqui, e comp, e aí quando o usuário clicar no botão, eu basicamente vou colocar a cor desse texto vermelho, né. Aliás, esse cara que está sem exemplo, né? Basicamente é isso que ele está fazendo aqui, tá? E essa propriedade style tem uma série de outras coisas ali também, uma série de outras propriedades e métodos, né? Por exemplo, eu posso usar getProperty value, por exemplo, getProperty value para pegar o valor de uma dada propriedade, né? Eu posso remover uma dada propriedade, pode usar setProperty para setar uma dada propriedade, né? Tudo isso vai mudando o quê? Justamente aqui, esse cara aqui, olha, né? Esse cara aqui. Então você vê como você está mudando o style, essa mudança tem uma alta prioridade em relação aos estilos que estão definidos nos arquivos externos, porque o style tem prioridade, certo? Então, o que eu defini aqui via setProperty e get, assim, setProperty, eu vou de fato mudar, né, o estilo ali do elemento, tá? Mas a forma mais fácil de eu acessar nessas propriedades não é nem com esse getProperty e setProperty. A forma mais fácil é isso aqui, olha só. Por exemplo, esse elemento aqui, ele tem aqui o color blue, né? Então, eu posso fazer isso aqui, olha só. Botar aqui, por exemplo, color. Propriedade color aqui desse elemento, né? Eu posso fazer diretamente assim, pessoal. Não preciso, isso aqui, ele é um objeto e ele tem como propriedade esse objeto cada propriedade CSS definida aqui, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, ele vai imprimir o blue para mim, né? Porque aqui o valor dessa propriedade color, ela é blue, tá? Se você tá aqui, por exemplo, agora, ó, que esse cara aqui tem background color, por exemplo, esse bisque aqui, eu nem conheço essa cor, e né, vamos ver aqui nossa página, você vê que esse cara aqui, ele vai ter agora uma prioridade em relação ao background color definido no arquivo externo, certo? Tanto que ele até risca aqui, né? Ele está riscando aqui porque esse cara aqui, ele tem baixa prioridade e eu já tinha definido aqui no style nessa propriedade, então por isso que tem prioridade. Isso aqui só vai ser ativo quando desmarcar aqui, ó. Aí ele comenta aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma coisa do Chrome, né? O Chrome comenta aqui, né, indicando que essa propriedade aqui ela não é para valer nesse momento, né?
Mas aí eu seto ela de novo aqui, ele risca aqui, certo? Mas o fato é assim, eu posso acessar essa propriedade ali do background color fazendo assim, olha. Background color desse jeito, olha só. Tá? E ele vai imprimir para mim o BISC, ó. Certo? Então, olha só, uma coisa importante, né? Aqui eu não uso background traço color, né? Eu uso background color e é para cada frase aqui dessa propriedade, para cada palavra, né, dessa propriedade, eu vou transformar a primeira letra para maiúscula e vou tirar o traço. É assim que a gente faz, por quê? Porque aqui no JavaScript o traço é um sinal de menos, né? Isso aqui de forma sintaticamente está errado, a não sei que eu queira realmente subtrair, né? Fazer uma subtração aqui, né? Então isso aqui é inválido, por isso a gente usa dessa forma aqui, tá? Tá? Então a propriedade style vai me dar, né, o acesso a cada propriedade CSS definido no atributo style dessa forma aqui. Então aqui, ó, font size, né, quando eu quero clicar aqui, eu vou mudar o estilo, né, mudar o estilo aqui desse div. O font size aqui vai passar a ser 32, a cor vermelha, e tá aqui, ó, nosso elemento aqui, essa página. Então tá aqui, ó, background color vira dessa forma aqui, border radius vira dessa forma, font size e por aí vai, tá? É assim que a gente vai acessar, né, essas propriedades através do JavaScript. Só que eu posso também, assim, se eu quiser usar dessa forma aqui, pessoal, usar dessa forma aqui e não dessa, né, a gente usa o set property e o remove property. Eu posso usar dessa forma aqui também. Set property eu coloco aqui o nome da propriedade, aqui o valor dela, certo? E aí a gente vai definindo ali, né, o conteúdo lá da propriedade style do elemento, do atributo style do elemento, tá? Então, set property, remove property serve para isso, tá? No caso, o remove property vai remover a propriedade, né? Então, aqui, ó, quando o cara clica no adicionar estilos, ele vai, né, adicionar essas propriedades aqui. Quando ele limpar, eu vou dar o remove property, aí ele vai remover lá do style, né? Lá desse cara aqui, ele vai remover ali, né? Lembrando que esse cara aqui, o remove property, ele não remove os estilos que, por exemplo, estão definidos lá no arquivo externo de CSS, né? Só vai remover os estilos definidos aqui nessa propriedade, nesse atributo style, tá? Outro exercício aqui, a ideia aqui, né? Você coloca aqui as alturas aqui dessas barras, né? E aqui a largura, e aí ele vai desenhar um gráfico aqui mostrando, né, isso aqui, tá? Então você pode fazer isso aqui usando flex mesmo, tá, pessoal? Botar uma barra do lado da outra ali, tá? Flex mesmo, ele já consegue colocar isso aqui, dispor dessa forma aqui. Outra forma da gente mudar aqui, né, o controle HTML, outra coisa que a gente pode fazer também. Nossa, o slide está meio torto aqui, né? Depois eu vejo. Assim, gerenciar os atributos dos elementos, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é um atributo, isso aqui é um atributo, isso aqui é um atributo. Então, assim, tem como gerenciar isso aqui? Tem como gerenciar através, né, desse get attribute aqui, has attribute. Todas são propriedades que me dão acesso ali, uma gerência em cima dos atributos de cada elemento ali da página, né? Tá? Set attributes eu vou utilizar ali para setar os atributos ali, né, do elemento, certo? Então vamos tentar fazer esse exemplo aqui, pessoal. Esse exemplo aqui. Vamos lá que esse exemplo aqui é interessante. Deixa eu só ver se tem pergunta aqui. Tá. Deixa eu só pegar aqui algumas imagens aqui. Por exemplo, CSS, logo. Deixa eu pegar, não? Tá aqui. Pessoal, o logo do CSS não é esse não, tá? Isso aqui é mais alguém que criou esse escudo aí é, e aí começou a ser compartilhado na internet, mas o CSS e o HTML não tem esses logos aqui não, tá?
Tá, vou usar esse aqui. Não, esse aqui não tá transparente, não. Deixa eu ver um transparente aqui. Vou botar aqui. Não. Tá aí. Ah, deve. Dá. Vou botar aqui no bar. Aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Rename, eu vou botar aqui css.png, html.png. Aí, assim, pessoal, uma forma da gente definir aqui, né, assim, as imagens é fazendo isso aqui, olha só. É HTML é igual a new image aqui, olha. Eu posso utilizar esse recurso aqui, isso aqui da própria DOM também, tá? Essa imagem aqui, certo? E eu posso, né, fazer isso aqui também, CSS, e criar uma imagem aqui para o CSS também. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Uma vez que eu faço isso aqui, né, HTML assim, eu posso fazer isso aqui, olha. Aliás, deixa eu criar a página aqui primeiro. Aqui eu vou criar aqui uma imagem. Aqui eu vou botar html.png, certo? Vou botar essa imagem aqui primeiro. Aí tem esse botão aqui. Pessoal, uma coisa, eu vou passar uma informação aqui, olha só. Tá vendo que esse botão, ele tem um ID button, né? E eu falei para vocês que a é uma forma da gente pegar esse cara, assim, recuperar um objeto que referencia esse elemento da página utilizando getElementById, certo? Mas uma coisa é, já que esse cara aqui, a minha página tem um elemento com o ID botão, então, no caso do Chrome, ele já cria um elemento, um objeto button, que eu posso acessar ele diretamente aqui na minha página, tá? Esse cara aqui, ele automaticamente referencia esse cara aqui, tá? O Chrome faz isso. Eu lembro que tinha algum tempo atrás que assim os demais browsers não faziam, por isso eu não falava sobre isso nas aulas, né? Mas eu não sei se os demais browsers fazem isso também, nem sei se isso faz parte da especificação, tá, pessoal? Eu sei que isso aqui se eu fizer assim, por exemplo, um clique, ó, ele já vai aceitar isso de boa, tá? Mas eu geralmente não falo porque realmente, assim, na especificação é getElementById. Eu não sei se isso aqui é uma coisa que atualmente só o Chrome faz, eu realmente não me interei mais se os demais browsers fazem isso também, ou se isso faz parte da especificação atual, tá? Ah, olha só, se eu fizer assim, ó, HTML, ponto. Aliás, só botar só CSS aqui, ponto. Set attributes. Só vou dizer aqui que o atributo desse cara aqui, ele é, no caso, o css.png, esse cara aqui, css.png, vou fazer assim, quando o cara clicar no botão, se o atributo CSRC for igual a isso aqui, eu vou mudar para HTML, senão eu vou inverter, tá? Senão eu vou fazer o inverso, né? Então, ó, se CSS. Aliás, não, peraí, pessoal. Eu peguei esse cara aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse cara aqui, vou botar assim, imagem aqui, imagem, tá. Não, esquece isso aqui, bota assim, imagem, ó, CSS, tá certo, é isso aqui mesmo. E aí assim, aqui, imagem. Então esse cara aqui já é uma referência ao elemento cujo ID é a imagem da minha página, certo? Funciona assim no Chrome, tá? Vou pegar o atributo aqui, src desse cara. O atributo src desse cara. Se esse conteúdo aqui for igual a
css.png. Se isso aqui for verdade, eu vou mudar, né, o conteúdo aqui para da imagem, né, para html.png, certo? Se não, eu vou mudar para CSS, certo? Vamos ver se está funcionando aqui. Opa, muito grande, espera aí. IMG, vou botar aqui uma altura dessas caras aqui de 200 pixels. Esse ficou muito grande ainda. Ah, não. Tá aqui. Display block. Esse botão ficar de baixo ali. Então aí, tá mudando, certo? Ele tá mudando aqui. Agora sim, pessoal, por que que eu fiz isso aqui? Olha só. Por que que eu coloquei essa linha aqui? Porque eu coloquei essas coisas aqui também, né? O fato é assim, olha, eu vou recarregar minha página aqui, dar Ctrl R aqui. Ele recarregou minha página, certo? Ixi, pessoal. Pera aí. Abri o Chrome de novo aqui, pera aí. Tá, e tá mudando aqui. Aliás, deixa eu dar Ctrl R aqui. Eu vou agora em Network aqui, olha só. Tá aqui o UAU. Vou recarregar aqui. Vocês estão vendo, pessoal, que assim, ele colocou aqui para mim, olha. Ele colocou o CSS. Assim, eu carreguei minha página aqui, né? Ele colocou o o PNG e o CSS.png sem eu te mostrar o CSS.png aqui. Tá vendo como ele já carregou esse conteúdo para minha página? O fato é, se eu não tivesse colocado isso aqui, essa informação, esse cara aqui, o CSS.png, como ele faz parte de nenhuma imagem, ele não ia ser feito o download dele, tá? E o que ia acontecer? Quando eu clicasse no botão, clique aqui, aí sim que ele ia pegar, né, fazer missão HTTP para trazer a imagem, tá? Mas o fato é assim, o usuário ia sentir, né? Se a internet tivesse lenta, o usuário ia perceber, né, que a imagem ia estar sendo carregada na hora que ela clicou aqui no botão, tá? Então, se a gente quiser fazer um preload das imagens que a gente vai utilizar no site, isso aqui é uma boa forma, tá? De eu já setar ali o atributo, assim, ó, o valor, por exemplo, da imagem que eu quero, né, css.png, para o SRC de alguma tag ali, de alguma imagem ali do meu JavaScript também, tá? Então, essa aqui é uma forma da gente, né, já fazer o preload ali das imagens, certo, pessoal? É por isso que a gente utilizou esse recurso todo aqui. Isso aqui nem precisava também, né? Era só esses dois caras aqui. Outra forma também que eu podia fazer era aqui, olha, criar aqui uma outra imagem aqui. E aí essa imagem eu posso dar um display none nela para não aparecer. E eu coloco aqui, né, o CRC css.png. Se outra forma também, né? A imagem não ia aparecer para o usuário, mas o browser ia fazer, né, o cacheamento dessa imagem aí. De forma que quando o usuário clicasse no botão, né, ele não ia sentir nenhuma diferença, né, assim, ele ia ver a imagem sendo trocada imediatamente, tá? Então tá aí, pessoal. Então, né, trabalhando com atributos é isso aí. Né? Você vê que a maior parte dos recursos aqui da DOM são muito simples, né? Não tem nada demais aqui, né? Trabalhar com estilos é fácil, né? O class name é tudo muito fácil aqui, tudo bem tranquilo da gente manipular os elementos da página aqui, tá? E aí, olha só, agora vamos falar aqui modificando o modelo, né? Assim, até então, a gente tenha feito coisas mais pontuais ali, né? Mudando atributos, mudando ali, por exemplo, os estilos de um dado elemento e as classes e tudo mais. Agora, se eu quiser criar novos elementos ali na árvore DOM, criar e incorporar esses novos elementos ali em uma dada região da minha página, certo? Como é que a gente faz isso? Assim, para criar elementos, para remover elementos da minha árvore DOM, criar tags, remover tags, como é que a gente faz? É isso que a gente vai ver aqui, tá? E a gente tem uma série de métodos para isso, tá? Uma série de métodos aqui para a gente fazer essas coisas, né? Por exemplo, esses métodos aqui,
são todos métodos associados a cada elemento da minha árvore DOM. Então, por exemplo, todo elemento da minha árvore DOM tem um append child para eu poder adicionar qualquer tag ali como filho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma div, essa div ela vai ter ali um método chamado append child que eu vou utilizar para adicionar elementos como filhos dessa div, tá? Ah, aqui o mais importante mesmo é esse append child aqui e esse inner.html que a gente já que eu já até falei para vocês. Vou falar depois mais sobre ele também. O mais importante aqui que a gente mais usa é esse cara aqui. Isso aqui é para você clonar elemento, ah, insert before, inserir dentro de outro, mas aqui, por exemplo, no nosso trabalho, no TP, a gente vai utilizar mais esse cara aqui. Esse cara aqui, nem lembro se a gente utiliza esse cara aqui. Depois a gente lembra na aula que vem. Tá, e tem outras coisas também, por exemplo, o Alter HTML é outro recurso que é parecido com o inner, a gente vai ver a diferença entre os dois. O remove child serve para remover um dado nó, né? Coisas que a gente vai utilizar aí também. Esse cara que a gente vai utilizar também no trabalho, tá? Fora isso, assim, isso aqui são propriedades associadas a cada elemento da minha árvore DOM, né? Então, todo elemento da minha árvore DOM vai ter o alter HTML, append child e HTML. Fora isso, o document, né? Eu posso utilizar document.createElements aqui para criar um novo elemento na minha página, tá? Eu posso criar ele, né? Criar esse elemento. Esse elemento vai ficar ali na memória do computador sem aparecer para o usuário, mas depois eu posso adicionar esse cara, por exemplo, usando a append child e adicionar esse cara em uma dada região ali, com um filho de um dado elemento da minha página, tá? Tá? Então, create element, create text node, esse cara que serve só para criar texto mesmo ali, né? Na minha página, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui quando o cara clicar no botão, a gente vai ficar adicionando aqui adicionando aqui esses conteúdos aqui na página. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos tirar esse cara aqui todo. Daqui, né, deixar só o botão aqui. Só o botão. Remover esse troço todo aqui. Aí, só o botão. O que a gente vai fazer, né? De novo, tá aqui o botão. Então, botar botão pontos onClick. É igual aqui o método que a gente vai utilizar para adicionar elementos ali na página, certo? Então, eu vou criar aqui um elemento, pessoal. Const bloco é igual a documents.createElements aqui. Certo? Então eu criei esse cara aqui, né? Quando eu crio, né? Aliás, esse cara aqui não. Vamos botar um div aqui, né? Aliás, vou fazer o seguinte, ó, vou botar um div aqui. E aí botar assim, olha, const texto vai ser igual a documents.create, no caso, text node. E aqui assim vou botar o alô, olá mundo aqui. Aqui eu vou fazer, olha só. É o seguinte, ó, bloco. Esse cara aqui é um elemento da minha árvore DOM. Ele está em memória, não está ainda na página, mas é um elemento da minha árvore DOM. Eu posso fazer isso aqui, olha. Append child nesse cara, eu botar aqui, por exemplo, texto como sendo filho desse cara aqui, tá? Então agora eu tenho uma div cujo conteúdo é o lá mundo, certo? E eu posso fazer o seguinte, ó, documents.body, né? Esse cara aqui, esse ponto .body, ele é um referencial body ali da página mesmo, tá? Então eu posso fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui depois, pessoal. Olha, H1, ponto H1, não posso acessar os elementos assim. Mas o meu ponto, o body, eu tenho acesso, tá? E eu posso fazer isso aqui, olha. Esse cara aqui é o elemento também da minha árvore, então eu posso dar append child aqui e dar, por exemplo, o bloco aqui, ó. Tá? Então eu creio esse elemento aqui, né? Criei esse elemento aqui. É basicamente um div com olá mundo, aí depois estou adicionando aqui, né, no body da página esse bloco aqui, tá? Vamos ver se funciona. Então tá aí, ó. Certo? A cada clique ele vai criando aqui. E aí, olha só, de novo aqui, ó. Se eu for ver aqui, ele vai, ó,
vai adicionando aqui, tá vendo? Tá? Ele vai adicionando aqui. Tá? De novo aquele link vivo lá que eu falo para vocês, né? Tá? Então tá aí, pessoal. Né, isso aqui a gente vai usar bastante no jogo, tá? Isso aqui a gente vai utilizar bastante no jogo, a gente vai ver na próxima aula sobre isso. Bem, fora o Paint Child e esses recursos que a gente tem aqui para criar novos elementos, o fato é a gente tem esse também, a gente tem também esse inner HTML, que serve para eu editar ali o conteúdo HTML de um dado elemento, tá? Então eu posso fazer assim, ó, inner HTML. Isso aqui é uma propriedade, certo? Isso aqui é uma propriedade, então eu posso fazer assim, olha. Div. Opa, esqueci de botar igual aqui. Certo? Posso fazer assim, pessoal. Tá? Aí eu vou dar o Ctrl R aqui, clicar aqui, e ele vai adicionar aqui o teste, tá vendo? Você vê que ele removeu até o script, tá vendo? Ele removeu até a tag script, o que eu falei, né? Nada, esse cara aqui é o conteúdo HTML dele, tá? E ele é uma propriedade, né? Quando eu faço isso, o body passa a ter só esse conteúdo aqui, mais nada, certo? Então é isso mesmo. Tá? Ele removeu tudo, removeu até o botão, tá vendo? Ele removeu tudo aqui quando a gente fez isso. Né? Realmente o body passa a ser só esse cara. Claro que a gente não faz isso com body, né, pessoal? Geralmente a gente não faz isso com body, a gente faz isso com uma div que tá ali no meio do conteúdo e por aí vai, né? Por exemplo, pode ser assim, ó. Div id é igual a bloco, né? E aí aqui a gente vai bloco.html, eu vou botar o span aqui. Então, olha só, por enquanto minha página está assim, se eu botar aqui adicionar, ele vai adicionar dentro do div, tá vendo? Você vê que ele realmente reconhece como novo elemento, pessoal, olha só. Isso aqui não é um texto, não. Isso aqui realmente é um novo elemento que ele reconheceu aqui. Tá? Então tá aí. E qual a diferença do inner.html para o alt.html? Olha só. Vou dar aqui, por exemplo, console.log inner.html, inner.html, e vou dar também alter.html, alter.html, certo? O alter.html, a diferença dele é que ele tem o próprio elemento em si, tá vendo? Isso aqui é o conteúdo interno. Isso aqui o alter, no caso, é o conteúdo interno mais o próprio elemento, onde eu adicionei o conteúdo interno, tá? Tá? Então, o alter, essa é a diferença aqui entre o alter e o inner, certo? Tá? Né, tá aqui ó, a diferença entre eles, beleza? Então tá aí, pessoal. Você vê também que é bem simples assim, você mexer ali na estrutura da página. É uma coisa bem simples também. A gente usa muito esse inner.html aqui, alt.html também, mas inner.html mesmo. E são propriedades, né? Propriedades não são métodos, assim, torna o acesso ainda mais simplificado, né? Mas tá aí. Então, outro assunto aqui, ó. E esse assunto aqui vai ser bem importante também para o jogo, tá? Porque assim, o que é o evento, pessoal? Por exemplo, clicar no botão, né? E aí definir o que vai acontecer a partir desse clique, né? Esse clique é um evento, né? Esse clique é um evento. E, por exemplo, no jogo, você vai precisar o tempo todo lá ficar, né, assim, ouvindo os eventos que estão acontecendo na página, por exemplo, daquela nave lá, né? Que vocês vão implementar, né? Se você clicar, por exemplo, para a esquerda, a nave vai para a esquerda. Se você clicar para a direita no mouse, no teclado, né? A nave vai para a direita também, né? Então, isso aí são eventos. Né? O tempo todo ali, né, dentro do jogo, o jogo vai ficar escutando ali os eventos que o usuário está fazendo na página para o jogo reagir, né, a cada uma dessas ações, tá? Eu falei da nave, assim, da para esquerda para direita, isso aí eu mesmo vou implementar na próxima aula, né? Vocês vão implementar mais a partir daí, né? Tá? Então, vamos ver aqui como é que funcionam os eventos para JavaScript. Né? A gente diz, assim, a gente era muito comum dizer que JavaScript era uma linguagem orientada a eventos, né? Isso é uma verdade, assim.
né? Ela é orientada a eventos, né? Então ela tá assim tem todo o preparo para lidar com eventos que estão acontecendo ali na aplicação, tá? Uma aplicação, uma linguagem que não é preparada para eventos, geralmente ela trabalha com método de pooling ali. Uma abordagem de pooling, o que que é o pooling? É tipo assim, como eu não tenho uma linguagem assim, se eu não tiver uma linguagem que está preparada para lidar com eventos, eu vou precisar o tempo todo acessar o meu objeto que eu estou observando para saber se alguma coisa nele mudou, se algum evento nele aconteceu. Eu vou ter que ficar toda hora checando esse cara, né? Ficar checando ele o tempo todo ali para saber se alguma coisa aconteceu. Por exemplo, antes lá do Ajax, né? Aliás, antes do WebSocket, aliás, né? Como é que a gente implementava chat antes na web, né? A gente fazia o seguinte, tá? São duas pessoas se comunicando, né? Quando um usuário envia um chat para um outro usuário, essa mensagem ela vai para o servidor. O que é o método do pooling? O método pooling é o outro usuário que recebeu a mensagem, aquele browser daquele outro usuário, vai precisar checar toda hora no servidor se tem uma mensagem nova, né? Isso é pooling. Então, assim, o usuário A, o usuário B. O B enviou a mensagem para o usuário A. Só que a mensagem não vai para o browser do usuário A, ele vai para o servidor. E o browser do usuário o A vai precisar checar o tempo todo lá o servidor, a cada segundo, por exemplo, vai precisar checar se existe uma mensagem nova para ele, tá? Isso é pooling. Você ficar escutando ali o canal, mas você tem que ficar fazendo requisições o tempo todo, tá? O socket mudou isso aí por quê? Porque o socket permite comunicação bidirecional, né? Então eu não só envio informação para o servidor, como o servidor pode enviar para mim. E aí o chat ficou muito mais simples, né, a partir disso, né? Tá? Então pooling é isso. A gente não usa pooling aqui para eventos JavaScript, a gente usa pooling para outras linguagens, tá? E aí o JavaScript ele tem essa, no caso a DOM, né? Assim, o JavaScript é orientado a eventos, o Node também tem orientação para eventos, então a pessoa vai ver eventos que são ali coisas do Node mesmo, né? Mas aqui na DOM a gente tem esse método aqui chamado Add Event Listener, que serve para eu programar, né, como é que a minha página vai agir, que código eu vou executar quando os usuários fizer alguma ação, tá? A gente tem esse recurso aqui, Add Event Listener, é uma função onde digo aqui, por exemplo, quando o cara clicar no Windows, eu vou executar essa função aqui. Vamos fazer isso aqui, olha só. Aliás, pessoal, olha só. Por enquanto a gente tem feito assim, né? É igual. Console.log, janela, clicada. Certo? Então, tô clicando aqui, ele tá, né, imprimindo para mim, tá vendo? Tá? O Windows, na verdade, ele é o root ali da Arvidon, tá lembrados? Mas ele vai escutar, né, o clique, depois eu vou falar sobre propagação aqui dos eventos, vocês vão entender porque que o Windows está ouvindo isso aqui, tá? Mas, assim, eu tinha feito dessa forma aqui, né? Eu não tinha usado o Add Event Listener, até então a gente tem trabalhado dessa forma aqui, mas essa forma aqui, ela não é adequada, pessoal. Essa forma aqui não é a melhor forma é essa aqui mesmo, Add Event Listener aqui. Eu fazer assim, ó. E aqui eu coloco aqui uma função, e aqui eu posso botar, né, dessa forma aqui. Não botar, por exemplo, uma coisa para diferenciar aqui, botar, por exemplo, um aqui, certo? Por que dessa forma aqui não é adequada, pessoal? Porque assim, isso aqui é uma propriedade, certo? Eu só posso definir o valor de um clique uma vez. Eu não posso definir o valor de um clique mais de uma vez. Mas aqui, olha só, se eu quiser programar o evento clique de Windows mais de uma função, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui. Por exemplo, vou acessar minha página de novo. Ele vai imprimir os dois, tá vendo? Tá? Então, assim, se eu colocar apenas o onClick dessa forma aqui, eu não vou poder programar mais de uma função para o mesmo evento associado ao mesmo elemento, tá? Porque não tem como, né? Assim, isso aqui é um método, é um método que na realidade é uma propriedade, né?
mas não dá para fazer. A única forma de fazer isso, citar uma função para o mesmo evento é usando o Add Event List, por isso que é a forma mais adequada para a gente trabalhar. Eu tenho utilizado isso aqui por da simplicidade que eu ainda não tinha falado de eventos, né? Mas a partir de agora a gente vai utilizar nessa abordagem aqui, tá? Ah, então tá aqui Add Event Listener. Você vê o seguinte aqui, ó. Aqui eu uso o onClick e aqui é o click, certo? Aqui geralmente a gente tira o on, tá? No Add Event Listener. Então tá aqui, né? No caso aqui a gente está escutando dessa vez um botão, certo? Usando aqui o Add Event Listener. E tá aqui, olha, a deficiência do onClick, só dá para registrar um evento, um clique por elementos, né? E a gente pode utilizar, né, assim, o remove event listener para remover uma dada função, uma função que vai tratar um evento de um dado elemento, certo? Então o add ele adiciona, o remove ele remove. Esse remove aqui vocês vão utilizar ele também no jogo, tá? Tô lembrando para quê agora? Eu acho que vocês vão utilizar ele. Talvez uma game over, né? Game over assim, você não precisa mais, assim, você não vai mais escutar os eventos, né? Não lembro exatamente onde que é esse remove, mas a gente vai usar isso em algum momento sim, tá? Então tá aqui o remove. E aqui como é que essa página está fazendo, né? Assim, tem aqui o botão, tem aqui o botão, tem essa função once aqui, olha. E aí a gente está adicionando assim essa propriedade, essa função once, né? Ela vai ser executada quando o cara clicar no botão. Essa função once o que ela faz? Ela basicamente ela imprime done e depois remove o evento clique do botão. Tá vendo? E aí ele está removendo essa função. Na verdade, esse remove aqui ele recebe aqui o nome do evento, também é a função que eu vou remover. Porque eu posso adicionar mais de uma função aqui, né? Para tratar desse evento, tá? Tá, falar aqui de objetos. O fato é assim, olha só, botar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, o E, né? Esse E aqui, ele é passado como parâmetro para todas as funções que tratam eventos. E esse E aqui, ele é um objeto descrevendo o evento. Tá? Por exemplo, botar um E aqui. Tá? Eu vou dar um console.log nesse evento, né? Então, ó, dá um Ctrl R aqui. Se eu clicar aqui agora, ó, tá vendo? Ele vai mostrar para mim, né, informações sobre esse evento clique que eu acabei de dar. Vai dar, por exemplo, informações de onde que eu cliquei, e várias informações que eu até desconheço aqui, tá? Vai dizer se, por exemplo, durante o clique a tecla aqui estava, a tecla Alt ela estava pressionada também, se a tecla Ctrl estava sendo pressionada também durante o clique, por aí vai, certo? Várias informações aí, tá, pessoal? Isso aqui a gente usa bastante também, tá? Esses objetos aqui, enfim, descrevendo eventos, a gente usa também, a gente vai mostrar em alguns exemplos aqui da aula de hoje e na aula que vem também, tá? Então tá aqui. Claro que funciona também assim, né? É de Event Listener, e aqui no caso a gente vai passar, no caso, o click, né? E aqui eu vou, né, tirar isso aqui, e aí vou adicionar aqui, assim, né? E aí vai funcionar da mesma forma aqui, tá? Tá, pessoal? Então esse objeto é bem importante. Aqui, por exemplo, esse objeto, essa propriedade which aqui, ela diz qual botão foi clicado, né? Se foi, por exemplo, o esquerdo ou o direito, por exemplo, aqui no clique, ó. Aqui, ó. Which. Ó, aqui eu cliquei com o botão esquerdo. Tá com o botão direito agora. Ih, pessoal, não, ele não vai pegar. Ah, não, na verdade aqui não é clique, né? Clique aqui, assim, quando eu uso o clique, ele dispara um evento padrão que quer mostrar essa janela, né? Mas se eu botar aqui, por exemplo, mouse down, que é um outro evento associado a mouse, no caso, o clique é eu clicar e largar. Mouse down é só eu clicar e segurar, tá? Mouse down aqui ele serve para isso. Então, dá um Ctrl R aqui, clicar aqui agora. O it no caso vai ser
Um, porque eu cliquei com o botão direito, tá com o botão esquerdo agora. E aí o it vai ser, no caso, 3. Se fosse 2, seria o botão do meio, né? Então tem mouse down, tem mouse up, tem nessas essas opções aí pra gente trabalhar, tá? Deixa eu ver se tem dúvida. Ninguém tem dúvida, pessoal? Até agora nenhuma pergunta? Ah, beleza. Tá bom. Mas estão aí, né? Isso que importa. Legal, 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 legal. Então tá, pessoal. Então, né, esses objetos são bem importantes. E aí vamos lá falar de propagação de eventos, que isso aqui é uma coisa bem interessante também. Assim, na minha página aqui, ó, eu vou adicionar aqui uma div, já até aqui, vou até botar um lorem aqui, tá? Eu vou tirar esse botão, que a gente não vai usar ele aqui. E aí, olha só. Pessoal, vou botar uma div dentro da outra div, olha só. Vou fazer assim. Div id é igual bloco 2. E aí eu vou botar assim, tá? Botar aqui, bloco. Então, bloco é o cara interno, certo? Vou botar clique aqui. Eu vou botar bloco clicado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha só, vou dar um Ctrl C nesse cara aqui e botar bloco 2 aqui, ó. Bloco 2 e botar bloco 2 clicado aqui. Certo? Então, são esses dois blocos aí, né, que a gente colocou o evento, certo? O fato é, se eu clicar no botão no bloco mais interno, o pai dele vai escutar. O pai, o avô e todos os ancestrais vão ouvir esse mesmo clique, tá? Todo mundo recebe, pessoal, até o próprio Windows, olha só. Se eu botar, por exemplo, aqui o Windows, ó, que é o raiz aqui, né? É o raiz de todos, ó. Se eu clicar aqui, o Windows vai ser clicado também, tá vendo? Vou botar aqui, o Windows clicado. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó, vou botar aqui. Windows. Vou botar aqui, Windows clicado. Então, ó, se eu clicar aqui, né, todo mundo vai escutar todo mundo vai escutar o clique, tá vendo? Tá? Então, assim, tem essa propagação, certo? Lembrando que o Windows, ele vai escutar, mas ele só vai executar uma coisa se tiver uma função associada a ele, certo? Tá? Esse é o comportamento padrão, certo? Só tiver uma função associada a ele que vai disparar a função, certo? Mas olha só, então o padrão é propagar, mas eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso usar né, essa função aqui, stop propagation, para ele parar a propagação. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui, ele é o objeto aqui do evento, né? E aí, se eu fizer isso aqui, ele não vai propagar o clique para os pais e para os ancestrais, tá? Então, ó, salvei aqui, vou dar Ctrl R. E agora, ó, só o cara foi clicado, tá vendo? Isso aí, se não me engano, vocês vão usar no jogo também. Só propagation. Isso aí, se não me engano, vocês vão utilizar também, tá? Esse cara é muito útil, assim, tudo que é. Sempre que a gente trabalhando com o Dom, a gente usa esse cara aqui, tá? Não propagar para os pais ali os eventos, certo? Então, beleza, pessoal. Então, né, propagação de eventos, né? Aqui eu mostro, né, que um elemento está dentro do outro, né? Todo mundo vai ouvir o clique do cara que está, assim, na folha, né? Tá? Então, isso que eu estou mostrando aqui. Ah, aqui não fala de só propagation, não? Ah, não, tá aqui, ó. Só propagation, tá aqui. Outra coisa importante também associada aqui, pois são 5h20 já, né? Outra coisa importante também associada aqui, ações padrão, aliás, aos eventos são as ações padrão, que é o seguinte, muitos elementos da minha página, da página aqui, elas possuem algumas ações padrão, né? Porque se realmente a gente programa um evento, assim, uma função para assim, para ser executada após um evento, a gente programa isso, mas o fato é, para alguns elementos essa programação já existe, por exemplo, um link. Quando você clica no link, isso é um evento.
E a ação padrão dessa ação, a ação padrão desse evento é justamente você abrir, né, a página que está sendo referenciada pelo href. Né? Isso é ação padrão, tá? Outra ação padrão também que a gente já viu é essa aqui, ó. Por exemplo, eu clicar com o botão direito aqui, ó. Isso aqui é uma ação padrão. Ele vai disparar, né, esse menu aqui toda vez que eu clicar com o botão direito aqui, tá? Essa é a ação padrão, tá? É, E eu posso, pessoal, usar esse método aqui, prevent default, para que nenhuma ação padrão seja executada. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, olha, para esse link aqui, né, quando o usuário clicar nesse link, eu não quero que o usuário vá para essa página, por exemplo. Se eu não quiser isso, é só colocar event prevent default. Esse evento aqui é justamente aqui, né, o objeto que referencia o evento, né? Tá? Prevent default não vai deixar a ação padrão ser executada. Então, se não quiser que a ação padrão execute, é só executar esse cara. Uma coisa que a gente utiliza para isso é, por exemplo, quando a gente não quer, por exemplo, que o usuário acesse, por exemplo, esse recurso aqui, ó. A gente não quer que a nossa app ali, o usuário acesse, por exemplo, o código-fonte e tudo mais. Você pode desabilitar esse recurso aqui para o usuário não ver essa caixinha aqui, tá? Claro que assim, tem formas do usuário burlar isso, né? Tem várias formas de burlar isso. Você pode até desabilitar o JavaScript da página para burlar isso, mas o fato assim, o usuário não vai ficar mais difícil do usuário acessar aqui os elementos da página, tá? Tá, então isso aí são as ações padrão. E aí vamos ver aqui vários eventos, assim, de vários tipos de eventos que a gente tem, né, no JavaScript aqui na Avidon, né? Por exemplo, a gente tem eventos de teclado, de mouse, ah, até de... Isso aqui também, isso aqui não é um evento do Click, tá? Isso aqui é um evento, assim, que é um evento próprio, está associado à abertura desse menu, que eu nem lembro qual é o nome desse evento, tá, pessoal? Mas tem vários tipos de eventos, a gente vai ver alguns aqui, começando aqui pelo teclado, né? A gente já viu do mouse, né? Por exemplo, mouse down, mouse up, eu também tenho, mouse up eu não falei, né? Eu falei só do mouse down. Eu também tenho key down e key up, tá? Nessa página aqui, por exemplo, essa página faz aqui o background ficar violeta quando o usuário pressionar a tecla V. Né? Esse evento aqui, ele tem, né, quando é do teclado, o key code dele diz qual é, né, a tecla pressionada. Aliás, pessoal, é até melhor aqui, tá? Se eu botar event.key, ele vai dizer que é V, tá? Não precisa colocar 86 assim, desse jeito assim, tá? Botar event.key é igual a V, ele já vai checar se é o V que foi pressionado. Isso aqui eu fiz numa época em que esse key não era, assim, não era, ele não valia para todos os browsers, tá? Mas os slides estão atualizados, tá, pessoal? Essa parte aqui que não tá mesmo. Tá, então isso aqui, ele, né, quando o usuário clicar o V, a página, o background vai mudar para violeta, e quando ele soltar, olha só, que up é quando ele solta a tecla, tá? Que down é quando ele pressiona, quando ele solta, que up, tá? E aí, fora isso, eu tenho key press, né? Key press é quando o cara pressiona e solta. Então, toda vez que o usuário pressionar e solta uma tecla, o que vai acontecer? Vai ter o evento key down, depois o key up, depois o key press. Vai acontecer esses três eventos a cada tecla pressionada, tá? Se não me engano, o key press é por último. Se não me engano, o key press é por último, mas eu estou em dúvida se ele é entre os dois. Vamos testar aqui. Vamos lá testar. Ó, botar aqui, olha, bloco. Botar aqui, olha, key down, né? Botar aqui, key down aqui. E aí eu vou botar key up, up. No caso, botar aqui up aqui no negócio. E aí vamos botar aqui agora que press. Tá aqui no começo. Vamos ver qual é a ordem aqui. Ctrl R, cliquei, não aconteceu nada. Não, desculpa, pessoal, não clicar aqui, o pessoal é uma tecla, né? Também não aconteceu nada. O que eu fiz aqui de errado? Vou botar o window aqui, né? Porque senão.
né, pressionar dentro do bloco fica estranho, né? Vou botar window mesmo. Ah, tá aí, ó. Ah, que down, que press, que up. Então essa é a ordem, certo? Ó, eu vou pressionar agora e não vou soltar, eu vou ficar pressionando, ó. Ah, olha só. Na verdade, o que press, pessoal, o que press não é nem quando eu solto. O que press, o fato é assim, se eu ficar aqui agora e pressionar o L, vários L's vão sair, tá vendo? Então, na verdade, o que press é um L sair, por exemplo. Tá? E não é quando eu solto. Se eu seguro o L vai ficar sendo pressionado, certo? Então, key press é isso, não é quando eu solto, né? Key press é quando, por exemplo, o L aparece, certo? Então, key press é isso. Tinha me esquecido disso. Tá? Então, assim, associado aqui aos eventos do teclado, tem, por exemplo, algumas propriedades do evento que me diz, por exemplo, se o Ctrl estava pressionado, se o Alt estava pressionado, se o Meta, no caso do Macintosh, né? Apple, no caso, se estava pressionado, tá? Então dá para fazer essas combinações para você chegar, por exemplo, se o cara pressionou Ctrl Space, né? Se o cara pressionou Ctrl Space, eu preciso ver se isso aqui é true, ó. Isso aqui vai ser true quando o cara pressionou, estava pressionando o Ctrl junto com a tecla que o usuário pressionou ali, tá? Tá aqui os três eventos. E aí eu também tenho mouse down, mouse up, que são, né, similares ao key down, key up, né? Então mouse down quando eu clico e seguro, né? Quer dizer, quando eu clico, e mouse up é quando eu solto, certo? Vamos programar esse cara aqui rapidinho, essa página aqui. Essa página é, quando o cara clicar ali na página, vai aparecer uma bolinha azul, né? Vamos lá fazer isso rapidinho aqui. Botar bloco. Não precisa botar nada aqui, não. Só assim mesmo. Botar só um background, um border aqui. Background color, botar aqui bege. Então, ó. Quando o cara clicar no negócio, então botar aqui window.add event listener. Quando o cara clicar window, isso vai disparar um evento. Eu vou pegar esse objeto aqui, eu vou utilizar ele, por exemplo, para detectar onde o cara clicou, certo? E aí, ó, eu vou criar aqui isso aqui, vou criar aqui um cara chamado document. Vou usar o create element aqui para criar um novo elemento. A gente vai usar vários elementos que a gente viu na página, na aula de hoje, né? Criar um div aqui, certo? Esse dot aqui, eu vou colocar um class name para ele. Por exemplo, a gente vai botar dot mesmo. E aí, esse class name aqui, esse dot aqui, a gente vai botar, por exemplo, background color blue. A gente pode botar uma largura, por exemplo, botar 8 pixels. Uma altura, botar 8 pixels também. Vou botar um border radius, botar 50%. E mais, isso aqui é para ficar redondinho, né? O raio da borda vai até metade do elemento, né? 50%, certo? Vai ficar uma bolinha, né? Botar aqui background position, na verdade, o position desse cara igual absoluto, né? Para poder setar a região onde a bolinha vai aparecer. E aí, vamos ver se é só isso mesmo. Então, ó, dot.style. Vou utilizar o style para definir, né, qual é a distância em relação ao topo que esse cara vai aparecer. Certo? E a distância que ele vai aparecer vai ser igual a, por exemplo, e ponto. Ó, ele já até dá aqui para mim, ó, client x. Não, client y, né? Distância em relação ao topo. Aí eu boto px aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o left, né, a distância em relação, né, a borda esquerda, que é justamente cliente X, isso aqui vai me dar exatamente isso, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um dot, pontos, aliás, document, ponto, body, e vou adicionar esse cara no body, ó, append child.
Dot. Acho que é só isso, pessoal. Aí, ó, a bolinha aí. Certo? Então, assim, o código tem vários elementos aqui da página, né? Tem, da página, não, desculpa, da aula de hoje, né? Tem aqui o class name, create elements aqui, tem o objetos, o paint child, né? Os eventos aqui, né? Esse exemplo é bem bacana para a gente mostrar aqui. Tá? Então, ó, fora isso, eu tenho double click também, né? Quando o usuário clicar duas vezes na página, assim, cliques rápidos, né? Também vai disparar o double click, tá? E que mais, pessoal? Tem evento associado ao scroll, né? Quando o usuário ali mexe ali no scroll. Eu tenho mouse move, isso aqui eu uso também lá no CodeBench. Mouse move é quando o usuário está mexendo com o mouse, assim, o mouse está se movimentando ali na página, tá? Mouse out e mouse over vocês vão utilizar no jogo para saber se, por exemplo... Não, não, vocês não vão usar isso no jogo, não. Não, 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 isso aí não vai precisar, não. Mas o mouse out é quando, por exemplo, tem um div. E aí, quando o usuário tira o mouse desse div, né, isso vai dar o mouse out. E quando o usuário entra com o mouse em cima desse div, vai dar o mouse over, tá? Eu tenho elementos aqui eventos aqui de formulário, que é no caso, por exemplo, focus e blur. O focus é quando você clica no item de formulário, aquele elemento fica focado. O blur é quando você sai desse elemento, tá? É o contrário do focus, né? Quando você sai do elemento, o elemento perde o foco, então ele dispara naquele elemento o evento blue, tá? Tem evento de carregamento da página, load, before unload. Before unload é antes do usuário fechar a aba. E também de formulário tem o change, né? O submit que a gente vai ver lá nas aulas lá do Express, tá? E aí, pessoal, outras formas da gente setar aqui eventos, né? Além da função de event list, eu posso fazer isso aqui, olha só. No P, né, por exemplo, no elemento da página eu posso colocar on mouse over, é igual, por exemplo, que eu posso colocar código de JavaScript. Isso aqui é uma coisa que remete assim, aos primórdios do JavaScript, né? Hoje em dia a gente não usa isso, pessoal. Isso aqui é mais para vocês saberem que existe essa abordagem inline, né? Mas é muito ruim você ficar misturando código de JavaScript com HTML aqui, né? Isso aqui é uma péssima ideia, né? Então a gente não costuma fazer isso. Se bem que quando a gente trabalha com React, a gente faz React, né? Isso a gente faz isso o tempo todo, tá? Mas no HTML convencional, não. No HTML normal, a gente não mistura. O React você pode misturar porque o React te dá muita opção lá de você criar vários componentes pequenos, né? Cada componente sendo uma partezinha da página. Então, assim, como você pode modularizar muito bem, então você pode misturar, assim. Mas uma página inteira, você, no meio da página, colocar código de JavaScript ali dessa forma é muito ruim, tá? Então, do jeito que está aqui, né? Quando o usuário sair, tirar o mouse desse P aqui, ele vai executar esse código aqui, né? Então é isso que faz, ó. Não, quando ele colocar, né? Quando ele colocar o mouse em cima desse elemento, ele vai ficar, né, com a background preto e a cor de fonte branca, certo? Aqui eu estou fazendo o mouse over e o mouse out, né? Vou fazer isso aqui. Quando ele tira o mouse, ele volta a ser branco. Eu posso fazer isso aqui também, olha só, programar funções, né? Lá no meu JavaScript aqui, só colocar o nome das funções, mas isso aqui eu também não recomendo, não vamos fazer isso. Esse diz aqui, ele é uma referência ao próprio elemento, tá? O próprio P aqui, esse diz aqui, tá? Então dá para fazer assim também, mas não recomendo de forma alguma. Então a mesma coisa. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele está, assim, para cada elemento P da minha página, eu vou programar, né, o evento ao mouse over e mouse out. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas para cada parágrafo aqui da minha página, né? Tá? Para cada parágrafo da página. Então tá aí, pessoal, como exercício, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer esse rastro de mouse aqui, ó. Assim, a ideia é, quando o usuário está mexendo com o mouse, vai ter sempre 8 pontos ali seguindo o mouse. Então, assim, a gente vai usar ali o mouse move, né? Para detectar movimentos. E aí vocês vão manter assim, um array contendo 8 posições. E aí, quando o usuário move o mouse,
você vai adicionar uma nova bolinha no começo do array e vai remover a bolinha do final do array. E aí você vai ter esse efeito aí das bolinhas seguindo o mouse, tá? Basicamente essa ideia, tá? Se tiver alguma dúvida da implementação, é só perguntar aí quando for implementar, certo? Pessoal, como é que tá para vocês aí? Deu para acompanhar bem a aula hoje? Não estava mais acostumado com remoto? Deu? Tá bom, legal. Tá bom. O que que é? O que que é, Bruno? Tá dando eco, eu não tô te ouvindo bem. Ah, deu, né? Ah, que bom, que bom. Que bom, que bom. Aí eu vou colocar essa aula online para vocês, tá? Para vocês poderem assistir depois. E aí eu espero vocês na quarta-feira, tá? Quarta-feira vai ser bem, bem importante, tá, pessoal? Eu vou implementar aqui parte do jogo. E aí vocês vão partir do meu código, né? Eu vou colocar o código que eu implementar no GitHub, um código público lá, que vocês vão poder baixar o código e aí continuar de onde eu parei, tá? Mas a minha ideia é implementar metade do jogo com vocês ali. Eu devo implementar ali já a nave, né? E aí também algum inimigo ali também, né? Dentro dos que eu coloquei lá. A Rafaela tá perguntando aqui se vai ter outro trabalho além do jogo. Ô, Rafaela, vai ter aquela implementação do Sistema Express, tá? Assim, a gente depois aqui, finalizando aqui a Avidon, assim, a partir de janeiro, a gente vai começar a trabalhar ali com o back-end, né? Com o lado do servidor ali, vou falar do Node, vou falar do Express, do Handlebars e tudo mais, e aí vai ter um trabalho associado a isso, tá? Basicamente esse trabalho, ele vai ser implementar um sistema onde você vai colocar o jogo ali. Nesse jogo vocês vão implementar agora. Então, assim, o jogo faz parte desse sistema. É um sistema onde o usuário vai poder logar, jogar o jogo e aí vai ter uma página de ranking ali mostrando os usuários que mais pontuaram naquele jogo. Tá? Então, assim, você vai salvar a pontuação dos usuários no banco de dados, tá? Então, tudo isso a gente vai ver, tá, pessoal? Então, o jogo é importante agora até para essa implementação, nessa segunda parte da implementação, que vai ser um sistema onde as pessoas vão poder acessar, logar e jogar o jogo e vai ter ali, né, as maiores pontuações, tá? O jogo vai ser controlado por mouse ou teclado? Teclado, Thiago. Teclado, mas assim, se quiser tu fazer também alguma variação assim, controlada por mouse, você que sabe, tá? Você pode fazer também com o mouse se você optar, tá? Não tem problema não. Assim, eu falo que tem que seguir da minha implementação, mas vocês podem também editar a minha implementação, fazer de outra forma ali também, tá? Eu quero mais é que o grosso da minha implementação esteja ali no código de vocês, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê na quarta-feira, então. Amanhã de manhã eu já coloco aqui o vídeo aí online para vocês, tá bom? Lá no YouTube, tá? Aliás, deixa eu fazer chamada aqui, pera aí rapidinho. É, Campos. Vou parar a gravação aqui, tá?